um local onde tivesse várias vestes. E o ser, um ser avançado, normalmente um espírito muito evoluído que está vindo ajudar as pessoas, ele tem essa autorização ali dentro do processo dessa doutrina de pegar lá a vestimenta, eu vou pegar a vestimenta de Pai João. E essa vestimenta de Pai João nada mais é do que um algoritmo que ele utiliza para poder se manifestar através dos médiuns daquela instituição. Daquela instituição, Exatamente. naquele momento. Então, naquele momento, por exemplo, 19 horas, está acontecendo a incorporação em 500 locais diferentes do Brasil do Pai Joaquim. Só que não é o mesmo ser, é o mesmo algoritmo, mas é utilizado por vários seres que estão se comunicando com o pessoal ali do terreiro, por exemplo. E na linha espírita de mesa acontece a mesma coisa. Tem seres muito evoluídos que utilizam vestimentas padrão, por exemplo, que se usa muito no espiritismo para acoplar, como se fosse algoritmo. É a mesma coisa que trabalhar com computador, muito parecido. Então ninguém está falando que é uma coisa errada, né? Nós estamos falando que é assim que funciona. E é muito lindo saber que existe essa possibilidade. Lógico que para isso necessita disciplina, equilíbrio, uma vida correta, ética, né? Conforme a doutrina daquela religião especifica. A Umbanda tem uma determinada doutrina, o Candomblé tem a sua, o Espiritismo de mesa tem a sua, assim como as outras religiões, evangélica de tal linha, evangélica de tal linha, católica, todas têm sua egrégora e sua estrutura. E as pessoas, nós, nos vinculamos a essas egrégoras e começamos a atuar junto com elas. Olha que lindo, que maravilhoso. Então, é um processo realmente de autoconhecimento, de crescimento. Então, a incorporação propriamente dita de um ser tomar o corpo de outro não está errado. Ele faz parte desse processo, só que o ser não entra no corpo. Ele utiliza uma vestimenta, uma conexão. Ele conecta um teclado, um mouse ali e opera. Isso. Agora, vamos a um porém. Existe também as ações do lado negativo da força, né? Que são as ações desses caras do umbral que nós estávamos falando agora há pouco. Que muita gente acha que umbral é um bando de gente rastejando na lama, sofrendo e parece um bando de burro, mas não é. Existe toda uma organização também, existe um poder, existe uma ordem, e eles têm organização suficiente para atuar e inclusive iludir pessoas. Às vezes pensa que é uma entidade evoluída e não é evoluída para outra coisa. Né? É os seres que se diz na Bíblia demônios, por exemplo, seres muito negativos. Esse sim, se a pessoa não tem uma disciplina, não tem um equilíbrio, trabalha sua mediunidade de uma forma muito aleatória, sem uma ética, sem uma disciplina, sem um padrão energético. Atrás do bem material, por exemplo. Exato. Independente disso, mas é questões energéticas, sabe? Ela acaba atraindo esse tipo de entidades. Que aí sim, essas entidades sim podem fazer um estrago. Elas podem tanto se acoplar, como inclusive coabitar com a pessoa dentro dela. Que são os espíritos obsessores, mas de linhagens bem negativas, assim. Lembra que Jesus tirou lá os espíritos que estavam numa pessoa e jogou para os porcos, e os porcos saíram correndo, bem doido, e pularam no precipício? Então é algo parecido com isso. Isso existe com essas criaturas bem básicas, né? Que não tem a mínima moral, a mínima ética, mínimo respeito pela vida. E são legiões de entidades desse porte, né? Exatamente. Por isso, para arrematar minha conversa nisso, por isso os extraterrestres não recomendam esse tipo de trabalho. Quando você conversa com os ET, eles dizem assim, isso nós não fazemos e não recomendamos. Porque o risco que as pessoas correm é muito grande. E nós, que já estamos nessa caminhada aí há muitas décadas, já vimos pessoas realmente sucumbirem, né,
grandes médiums acabarem sucumbindo a essas forças negativas e começarem a agir em prol dessas coisas negativas. Assim como pastores de igrejas que eram pessoas maravilhosas e de repente viram uns traia umas pessoas. Então é possível você começar a trabalhar por uma outra facção sem perceber. Entendi. É tipo mexer com a caixa de marimbondo. Mais ou menos. É o angu de caroço, é a caixa de marimbondo, né? Então você mexe com um troço que você não sabe direito e de repente aparece o que não deveria aparecer. Então por isso que os ETs não recomendam esse tipo de ação, tanto que eles evitam ao máximo qualquer informação a respeito disso, inclusive deles virem e se manifestarem por esses mecanismos, né? Em raros casos, numa decisão esporádica, eles podem até usar um mecanismo de aproximação de um médium para passar uma mensagem para uma pessoa. Mas é nesses termos, de chegar perto e telepaticamente mandar uma mensagem. Ó, Antônio, você está aqui nesse centro e tal, eu sou fulano de tal, mas eu preciso que você vá em tal lugar que nós vamos descer com a nave lá. Pronto, nunca mais ele volta naquele lugar. Mas ali ele encontrou o Antônio para passar uma dica para o Antônio. Entende? Entendi. Que bom. Obrigado, professor. De nada.